Fala galera, conectada no canal da Transamérica no YouTube, canal Transamérica Esportes RJ, Gabriel Faria chegando aqui para fazer análise de mais um tropeço do Vasco, infelizmente, na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da análise, caiu aqui pelo canal, está por aqui, se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo e ativa o sininho para você ficar ligado nesse conteúdo muito interessante que a gente tem colocado aqui no canal da Transamérica, a programação toda ao vivo, a transmissão dos jogos, narrações dos gols, muita análise e informação também. Vamos lá, o Vasco mais uma vez decepcionou a sua torcida. Na reestreia do Nenê, na estreia do Fernando Diniz, se imaginava um Vasco saindo vitorioso. No primeiro tempo, essa era a impressão que a gente tinha. O Vasco fez um primeiro tempo consistente, criou bastante, 12 finalizações que o Vasco conseguiu executar na primeira etapa e no final, ali no último lance, numa cobrança de escanteio bem executada pelo Nenê e num desvio do Ricardo Graça, o Germancano fez 1-0 para o Vasco da Gama. Era premiação a uma equipe que teve bom volume, que soube se impor mesmo atuando fora de casa e num confronto direto, num confronto de muita pressão. Só que a boa atuação no primeiro tempo ficou no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Vasco da Gama foi uma equipe extremamente apática, uma equipe que flertou muito com o resultado, administrou demais uma vantagem mínima que tinha em campo, não conseguiu mudar essa postura e foi dando sopa ao azar, né? E ainda assim teve uma grande chance de matar o resultado com o Gabriel Peck. O Gabriel Peck perde um gol feito e o Vasco da Gama acaba sendo castigado já nos acréscimos. Aos 46 minutos, numa bela jogada, o CRB chegou a um empate, que para o Vasco da Gama, obviamente, não muda nada essa altura do campeonato. É um empate que tem gosto de derrota e é um empate que, no fim das contas, é justo para uma equipe que foi preguiçosa demais no segundo tempo, para uma equipe que se contentou demais com uma vantagem mínima que tinha de 1-0. O Vasco não está numa situação de campeonato em que pode se contentar com 1-0 e em ficar defendendo essa vantagem mínima de todas as formas. O Vasco teve muito pouca ambição hoje, flertou demais com esse placar magro e o futebol geralmente castiga, cara, esse tipo de comportamento. Não é de hoje, quase sempre o futebol castiga e castiga pesado quem se acomoda tanto como o Vasco se acomodou hoje. O resultado é esse, um Vasco que vai seguir a 8 pontos atrás do G4 numa situação extremamente complicada. E para uma estreia, para um novo trabalho como é o do Fernando Diniz, você começar com um tropeço tão amargo como esse interfere demais na parte mental dos atletas. O Vasco vai precisar tirar forças de onde tem demonstrado não ter para arrancar esse acesso que parece cada vez mais improvável. Destacar algumas figuras aqui que eu particularmente estou de saco cheio e fico imaginando a torcida vascaína. Marquinhos Gabriel não acerta nada, não joga nada, não acrescenta em nada e é mantido os 90 minutos. Jogou do início ao fim, é algo inacreditável que eu não consigo assimilar como o Marquinhos Gabriel jogou a partida inteira sendo tão inoperante. Léo Jabá, outra figura que até tenta, até se apresenta, até se esforça, mas tem uma margem de erro muito alta. É um cara que acrescenta muito pouco ao jogo técnico, ao jogo com bola e erra bastante. Vasco precisa eliminar essas peças do time titular. Fernando Diniz vai ter aí 2 dias de trabalho até enfrentar o Cruzeiro já no próximo domingo e precisa mexer nessas peças e precisa mexer na postura do Vasco. Com a postura apresentada hoje, o Vasco não vai conseguir subir de divisão. Na verdade, mesmo que o Vasco mude muito de postura, o acesso ainda é uma chance pequena, porque é o que a tabela comprova. Um Vasco a 8 pontos de distância do G4. Mas, de qualquer forma, para ainda ter um mínimo de chance, o Vasco precisa mudar a sua postura, ser menos preguiçoso, não ficar flertando com 1-0, buscar mais gols, matar a partida antes que o adversário tenha uma chance de castigar o Vasco, como foi hoje. É uma sensação assim de irritação, com frustração, com tristeza. Imagino que o vascaíno hoje vai dormir muito chateado, porque o Vasco, que tinha chance de colar a 5 pontos do G4, vencendo uma equipe que está dentro desse G4, desperdiçou e muito pela falta de ambição. Mudam os técnicos, mudam alguns jogadores, mas me parece que o Vasco está fadado ao fracasso nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Essa análise de mais um tropeço do Vasco. 1-1 com a equipe do CRB, Vasco cada vez mais numa situação complicada na segundona. Reforçando o convite, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de muito conteúdo aqui no canal do YouTube Transamérica Esportes RJ. Valeu, galera, até a próxima!